certo? Eu queria que você abrisse a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7. Não está no roteiro isso, tá? A gente já entra no roteiro. Mateus 10, 7 diz assim: por onde forem, façam o quê? Preguem esta palavra, esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Deixa eu refletir aqui com vocês, a gente está aqui no TCL, que fala de capacitar, de treinar líderes, e você é um líder no reino de Deus. Repito, mesmo que você não tenha uma função, um cargo, você é responsável por liderar pessoas para Jesus. Então, se você tem a responsabilidade de liderar pessoas para Jesus, você lidera, você influencia, ok? E aqui está dizendo algo muito interessante. Está dizendo por onde forem. E a gente está falando aqui sobre cura. Da primeira igreja, ministrar cura, de você ministrar cura. E não só os pastores, e não só aqui na igreja. Ok, aqui na igreja, nos cultos, geralmente, os pastores estão aqui ministrando. Contudo, pastores e não pastores estão andando, estão tendo a sua vida no dia a dia. E Deus deseja usar você para ministrar cura. E nós vemos aqui, por onde forem. Jesus não disse aqui, no templo. Se você estiver no templo, lá ministrem cura. Jesus não disse, se você estiver na sinagoga, ministrem cura. Jesus está dizendo aqui, por onde forem. Por onde forem. E quando ele está dizendo por onde forem, é todo lugar que a gente vai. Por onde forem, vocês têm que pregar a mensagem, dizendo que o reino de Deus está próximo. E você sabe, uma das maneiras que o reino de Deus é evidenciado, a vinda dele, é com a cura dos enfermos. E Jesus disse, curem os enfermos. Ele disse, ressuscitem os mortos. Sabe, eu nunca orei para que um morto ressuscitasse, orei por gente muito mal, que estava morrendo e não morreu, mas essa promessa aqui, ela é para mim, é para você também. Será que eu posso ouvir um amém? Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça deem. Jesus está dizendo que a gente tem que dar isso. Então, na semana passada, a gente, na análise aqui de Atos, capítulo 3, a gente começou a ver, a partir da ministração de cura, desse homem que não conseguia andar, nós lemos até o versículo 5, eu quero que você leia comigo agora, terceiro capítulo de Atos, do versículo 6 ao 10 agora, certo? Do 6 ao 10. No roteiro, como a gente tem esse espaço limitado no roteiro, tá? Então não deu para colocar todos os versículos, a gente só colocou o versículo 6 no roteiro, mas vamos ler aqui, 6 ao 10, diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de
um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Você tem essa pergunta ali no roteiro. Qual é o fato mais relevante que você enxerga na cura desse homem que havia sido colocado à porta do templo? Gente, não tem uma resposta certa, ok? Sua resposta é você, certo? Qual o fato mais relevante que você enxerga? Não é o que eu enxergo, é o que você enxerga, certo? Nessa leitura desse texto, anota aí a sua resposta. Qual é o fato mais relevante que você enxerga na cura desse homem que havia sido colocado à porta do templo? Anote sua resposta, por favor. Amém, amém, gente? Puxa vida, olha, quanta coisa linda a gente ouviu aqui, né? Vamos correr aqui no texto, certo? O homem pediu a Pedro e ao João uma esmola. E é o máximo que ele poderia esperar de alguém, é o que ele pediu. Mas a gente viu aqui, né, uma observação de que ele recebeu muito mais. Eu fico imaginando, no momento em que ele pediu a esmola, e ele ouviu, o início do que ele ouviu foi um não. Não, não tenho. Prata nem ouro. E, enfim, eu sei que isso foi um curto período de tempo, mas a nossa mente vai rápido. Eu fico imaginando que quando ele ouviu essas palavras, ele deve ter ficado muito desapontado. Mas o Pedro continuou. Mas o que eu tenho, isso lhe dou. Eles disseram que não tinham dinheiro. Né? O que eles disseram é que eles, enfim, na verdade, estavam duros. Né? Não tinham, Pedro e João não tinham o que o homem pediu. Pediu, essa palavra que você vai completar na lacuna ali. Está aqui? Está aqui o slide? Não tem slide hoje? Ok, eu acho que foi passado algumas semanas atrás, eu não repassei hoje, foi falha minha, ok? Falha minha. Então, você vai colocar ali, né? Enfim, deve estar lá em algumas semanas anteriores que foi enviado, que o Evandro levou, mas, enfim, vai ser difícil achar lá. Então, Pedro e João não tinham o que o homem pediu, porém, tinham quem ele mais precisava. Quem ele mais precisava. Essa é a palavra. E ele precisava era de Jesus. Ele precisava muito mais do que uma esmola. E às vezes as pessoas estão achando que alguma coisa que eles precisam ali. Não, o que elas mais precisam é de Jesus. Muitos estão em busca das pessoas ou coisas que julgam ser essenciais para a vida deles. Você precisa de dinheiro. Tem muita gente achando que o que ele mais precisa na vida é dinheiro. No entanto, essas pessoas ainda não se deram conta de quem eles mais precisam, realmente necessitam. Nós, eu e você, a gente tem quem as pessoas precisam. Nós podemos até não ter o que elas acham que precisam. E se nós tivermos e pudermos ajudar, ótimo, é bênção. Mas é alguém que elas mais precisam.
É uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Gente, para que haja disposição, é preciso haver disposição e ousadia para compartilhar essa pessoa que é Jesus que está conosco. E os discípulos disseram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eles tomaram em seus lábios o nome que é sobre. A lacuna ali é sobre. Sobre todo o nome. Eles tomaram o nome que é sobre todo o nome. E eles... Ok, que bom, está ali, né? Muito obrigado por ter achado lá a apresentação. Sobre todo o nome, e deram uma voz de comando. Uma voz de comando. Certo? Então, ministrando cura. Nós vimos na semana passada, com uma ênfase muito grande, de duas coisas. A gente analisou a sensibilidade que deu acessibilidade. A sensibilidade quando eles disseram ao homem: olha para nós. O homem estava lá de cabeça baixa, olha para nós. E eles olharam. Isso fala de interesse, de sensibilidade. Eles mostraram amor, interesse. Não jogaram uma moeda, nem tinham. Mas eles mostraram interesse, empatia, com a dor daquela pessoa. Muitas vezes na Bíblia está escrito que Jesus foi movido de íntima compaixão e curou. Isso fala de sensibilidade. Sensibilidade nos dá acessibilidade para ministrar. Ok? Isso que a gente viu muito. A gente tem que amar pessoas. A gente tem que ser sensível a elas. Quando nós valorizamos as pessoas, isso nos dá uma acessibilidade ao coração das pessoas e à vida delas para que a gente possa ministrar. E como mais que aconteceu a ministração de cura aqui e deve acontecer sempre, é o uso do nome. E nome, quando a gente fala de nome, sobretudo na época, nome, ele carregava a pessoa. Quando eles diziam em nome, nome também fala de uma representação. E hoje também é assim. Quando a gente vai a algum lugar, a gente diz: a gente está aqui em nome do fulano de tal. Eles estavam tomando o nome. E na administração de cura, quando nós oramos, a gente tem que ter a consciência desse nome e do poder desse nome. O nome de Jesus é autoridade. Então, quando eu estou ministrando cura, eu estou orando, eu estou falando, eu tenho que tomar esse nome na minha boca com essa consciência. Que esse nome tem poder, ele é autoridade. A Bíblia diz que ele é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. A consciência da autoridade do nome de Jesus. Quando a gente ministra a cura, quando você ministra a cura, lá no teu grupo pequeno, quando você ministra cura no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, na loja, no shopping, no aniversário, no hospital. Lembra que Jesus disse: por onde forem, onde quer que vocês forem. Então, ter o nome de Jesus, esse nome, nesse nome, comandos devem ser dados, que confrontem aquelas situações. O nome de Jesus deve vir à nossa frente em tudo. O que quer que façamos precisa ser no nome de Jesus, ainda mais quando nós ministramos a vida das pessoas. Então,
quando a gente diz esse nome, a gente tem que dizê-lo com consciência, não mecanicamente. E nós dizemos esse nome todo dia e várias vezes, e ok, não é errado isso, mas a gente tem que vigiar para que isso não seja uma coisa mecânica. Ter a consciência desse nome e do poder dele. Então, na ministração de cura, o poder do nome de Jesus. E depois, eles deram a palavra de comando, ministraram a cura, colocaram o nome de Jesus sobre aquela situação, vieram com essa autoridade do nome de Jesus, mas depois eles fizeram algo mais. Diz, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. A Bíblia mostra que Pedro teve uma ação que ajudou aquele homem, motivou e o levou a uma iniciativa para que uma caminhada começasse. Gente, se os discípulos não tivessem ajudado, é a palavra, essa é uma palavra importante, ajudado o mendigo, segurando pela mão, auxiliando para que ele se levantasse, talvez ele perdesse o milagre. Talvez ele perdesse o milagre. E eu digo para vocês que muito milagre é perdido por falta disso. A voz de comando é dada, Deus opera lá, mas a gente dá a voz do comando e fica por isso mesmo e vai embora, e não ajuda, não busca algo mais, falta uma ajuda. Quando nós ministramos, seja salvação, cura, libertação, alguma outra bênção, nós precisamos estar junto a essas pessoas e ajudá-las. Nós precisamos incentivá-las. Quando a gente fala de caminhada de fé, no início da caminhada de fé, para que elas continuem na nova vida com Jesus, às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas e elas recebem Jesus, elas oram recebendo Jesus, e daí a gente deixa elas lá. E a gente não vai pegar essas pessoas na mão para que elas caminhem com Jesus. A gente as abandona. E algo que a gente tem detectado na primeira igreja, que esse tem sido, se não o maior pecado, um dos maiores pecados. A continuidade, a ajuda. A gente fala a palavra de salvação, e daí a pessoa recebe Jesus, amém, foi salva, o sangue de Jesus lavou, o nome foi escrito no livro da vida, mas deixa lá. E se a gente não pegar na mão e não levá-la, ela não vai viver a nova vida com Jesus. Se a gente só fala, ela recebe e deixa ela lá, é lá que ela vai ficar, ela não vai andar. A gente tem que ajudar as pessoas a andar na sua fé. Isso tem a ver com a questão da caminhada de fé. E em outras coisas, sabe, a gente tem que ajudar as pessoas. Quando as pessoas nascem de novo, elas não sabem andar. E a gente tem que estar com elas, para que elas comecem, e daí não sabe comer direito, tem que dar de comer. Lembra que a gente lançou aquele desafio dos cartões? É dar de comer na boca do nenê. É ajudar a andar, ajudar a caminhar. Esse desafio continua. Então, tem todo esse aspecto de ajudar. Mas veja bem, vamos pensar aqui nessa questão de ministração de cura. Muitas vezes é importante, além de decretar uma palavra de cura, a gente
a gente pedir um movimento, uma reação, uma ajuda. Vem cá. Certo? Uma ação de fé. Certo? Orei aqui no ombro, doendo, não mexia. Certo? Eu lanço um desafio. Vou lançar aqui um desafio. Mexa um pouco o teu ombro. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu dei um comando. Eu falei em nome de Jesus. Eu declarei uma palavra de cura. Mas se eu só ficar nisso, eu deixá-lo, na cabeça dele, já está um hábito de ficar com o ombro aqui e ele não mexe. E mesmo que ele recebeu uma oração, a convicção dele não mudou. Mesmo que houve cura, e não houve alguma evidência de fé, ele continua assim, não vai acreditar na cura e vai perder a cura. Mas, se eu vou pedir algum movimento em fé, e às vezes é possível que ainda esteja doendo, é possível orar de novo. Enfim, buscar uma reação. E daí você diz, mas e se não acontecer nada? Gente, eu diria que deixam de acontecer coisas porque a gente deixa de ter essa ação de desafio. Mas se não acontecer, você fez o que você tinha que fazer. Deus é soberano. Continua orando em outros momentos, continua insistindo, estimula a fé da pessoa. Tem muita coisa que não acontece na hora, não sabemos por quê, Deus o sabe, mas o nosso papel como ministradores de cura, certo? Né? Enfim, a pessoa está com dor de cabeça, certo? Você ora e não custa perguntar, e aí, você sentiu alguma melhora? Sim, não. Mas às vezes, se a gente não provocar essa pergunta, aquilo veio como algo que veio e ela sai dali convicta que não aconteceu nada. Mas se você provoca, a pessoa vai dar uma procurada. Opa, olha, estou melhor. Não tenha medo de pedir uma reação, de alguma maneira você pegar na mão, ajudar, desafiar algum movimento. Eu digo, se o Pedro não pegasse na mão do cara e não levantasse, na minha maneira de entender o texto, ele ia continuar lá, ia perder a cura. Então, como ministrar cura? É dessa maneira. Veja os lugares que você ministra cura e se adeque ao lugar. Há lugares que você tem que ser muito discreto. Certo? Eu lembro uma vez numa loja que tinha uma balconista, eu estava junto com a Carmen, ela foi ver, não sei se uma bijuteria, alguma coisa. Eu vi que a pessoa não estava muito boa, ela estava com dor, né? Eu fiz essa pergunta se eu podia orar, ela disse que sim, ou seja, eu estava num shopping, numa loja, eu não ia ficar fechando o olho, orando alto, repreendendo alto, não. Eu tenho que me adequar ao lugar, certo? Em silêncio, eu orei, dei o comando, com os meus olhos abertos. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a gente tem que orar com o olho fechado. Né? Não é que eu tenho que fechar o olho para orar. Não, não precisa. Entende? Eu me adequo à circunstância. Se eu estou na rua, se eu estou no mercado, se eu estou na casa da pessoa, eu tenho mais liberdade.
Se eu estou no hospital, eu posso orar mais alto, mas se eu estou numa enfermaria, eu tenho que cuidar com o meu volume de voz. Então, nós temos que analisar e perceber o ambiente. Se está num GP, enfim, o pessoal sabe, oração rola. Daí você pode orar, você pode, né, falar em alto, quer falar em língua, fala. Né, enfim, você está no GP, é esse ambiente. Mas nós precisamos nos adequar aos ambientes. Muito obrigado. Esse desafio. Enfim, aqui nos cultos, às vezes, igual hoje eu pedi. Quem tinha uma dor não tem mais. O que isso faz? Isso faz com que você dê uma olhada na dor, é ou não é? Né? O joelho, você dá uma mexida no joelho. Né? Você está provocando uma reação da pessoa, certo? Uma ação, uma verificação. Se eu não pedir, você vai se acomodar. E talvez você perca a tua cura. Então, isso que aconteceu aqui com Pedro, ele levantou. Esse milagre resultou não só no benefício físico daquele homem, mas trouxe um testemunho de louvor e glória para Cristo. O texto diz, quando todo o povo ouviu, andando e louvando a Deus, ficaram perplexos e muito admirados. Sabe o que teve aqui? Teve o testemunho. Isso foi espalhado, isso foi contado às pessoas. Foi contado isso para as pessoas. O testemunho foi dado. Houve um sinal. Houve um sinal. Qual que é a função de um sinal? Qual que é? Apontar. Apontar a algum lugar, é ou não é? Alguém. É sinalizar, mas o sinal não é um fim em si mesmo. É um meio. A cura. A cura divina acontece porque Deus ama as pessoas. As pessoas, elas são esse objeto da cura. Contudo, a cura é para sinalizar. É para sinalizar você? É você? Não. É para sinalizar quem? Jesus. A cura desse homem revelou Jesus e apontou para Jesus, honrou Jesus, glorificou Jesus. E Jesus foi glorificado porque o que aconteceu foi anunciado. Deixa eu bater numa mesma tecla. Quando você recebe alguma coisa e você não conta, o nome de Jesus não é glorificado. Quando eu não conto, eu não glorifico Jesus. E nós roubamos, deixamos de dar, não roubamos, mas deixamos de dar a Jesus a glória que ele deveria de ter. Você viu aqui que eu disse, né? Quem não está sentindo dor, continua de pé. Eu disse, não vai ser obrigado a falar. Ok. Tem gente que diz, não, mas eu tenho vergonha. Tal. Ok, por causa dessa vergonha, o nome de Jesus deixa de ser glorificado. A gente tem que vencer essa vergonha. A gente não está pedindo para que as pessoas inventem uma história ou mintam. Mas quando você recebe uma cura e não conta aqui ou em qualquer lugar, você está roubando, você está deixando, melhor dizendo, de glorificar a Jesus, e o nome de Jesus deixa de ser mais conhecido. Quando a gente não conta, a gente deixa de edificar a fé das pessoas. Quando a gente se cala, sabe, muitas vezes aquele testemunho que a gente deixou de contar era o meio que Deus queria usar para abençoar
outros 2 que estavam lá do outro lado. E a gente não contou, e a bênção não foi para aquelas pessoas por causa do nosso silêncio, por causa dos nossos medinhos, da nossa timidez. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. A gente tem que contar em culto, mas não só em culto, aconteceu no culto. Conta para todo mundo que vier à tua frente o que Deus fez na sua vida. O nome de Jesus foi conhecido, honrado e glorificado, porque houve testemunho. Fé foi estimulada, Jesus foi glorificado, teve louvor, sinalizou. Curas são sinais. Sinais da vinda do reino de Deus. Cura não é sinal de que eu sou bom, de que eu sou o cara que orei, a pessoa foi curada. Ah, então eu sou poderoso. Não, por favor. A cura é para sinalizar, mostrar Jesus. Não eu, não, nem você. Assim esse homem foi curado. Eu acredito que Deus me disse para dizer para vocês, além de toda essa palavra, e o que mais vale é a palavra. Eu creio que Deus me disse que é para dizer para vocês, que é para você sair por aí orando pelos doentes. Ah, mas se não acontecer, orei por 6, nenhum foi curado, vai no 7º. E vai indo. Ele mandou, a gente tem que fazer o que ele mandou. Mas eu quero dizer que as coisas vão começar a acontecer, você vai ser instrumento de Deus e muita gente vai ser curada. Deus quer usar você para curar doentes. Fica em pé.